E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com o álbum do Pipoca e Nanquim, Os Exércitos do Conquistador, com arte de Jean-Claude Gall e roteiro do fantástico Jean-Pierre Jeunet, para quem não sabe, criador da mítica revista Metal Hurlant. Aliás, o que nós temos aqui é um material que foi originalmente publicado por lá, entre as décadas de 70 e 80. Já vou explicar isso melhor, né, como é que funciona esse lance, qual é o recorte aqui, porque a gente vê os Exércitos do Conquistador aqui, mas não tem só isso, tá? Antes de seguir aqui nas considerações, vou pedir que vocês deem aquele like esperto no vídeo, por favor. Não deixa para o final, senão você esquece. E também, se não se inscreveram no canal, por gentileza, façam isso e não esqueçam de ativar o sininho. Bom, aqui nós já temos um prefácio, né, que detalha aí a aproximação dos dois, do Gall e do Jeunet, e qual foi a fagulha, né, para criação aqui dessas narrativas que tem uma característica bastante peculiar. Os Exércitos do Conquistador, na verdade, que compõem a primeira parte do álbum, são 5 narrativas autocontidas, sem preocupação com desenvolvimento de personagem ou explanação de contexto, porque não é isso que importa, tá? A gente tem, assim, já entra na história com um exército que segue aí na sua sanha, obviamente, né, seguindo suas ordens, né, de seguir conquistando, no caso, e eles se deparam com situações das mais variadas, né, mas os personagens eles mudam de uma narrativa para outra e tudo mais, porque o que importa de fato é dar assim um mínimo de explicação para quem está lendo e se aprofundar na situação em si. Claro que a gente tem um exército que não tem compromisso histórico, mas tem inspirações claras em coisas que a gente já conhece. E o sobrenatural rola solto, de fato, aqui, o que é muito bacana, né? Então a gente tem narrativas que interessam a quem curte espada e feitiçaria e tudo mais. E assim a gente segue. Aqui são histórias que elas são bem diferentes entre si, eu digo bem diferentes no recorte da situação mesmo, então não soa nada repetitivo e é bastante criativo. Aí não vou falar muito da arte agora, tá? Mas já dá para ver que é bastante criativo e muito bem acabado no sentido visual, né? No sentido de apresentar algo fantástico aí para leitores. E a imersão, graças a esse refinamento gráfico, é fantástico mesmo. O fato de você não saber nada, não haver o aprofundamento, né, desse mundo, não é um problema de forma alguma. Faz parte da proposta. Aí, terminando essas 5 narrativas, a gente chega em A Vingança de Arne e O Triunfo de Arne. Claro que um é consequência do outro. E aqui nós acompanhamos, né? Aqui sim, aqui a gente tem um personagem, né, que a gente acompanha desde o começo até o final um pouco mais da metade do álbum. A gente acompanha toda essa trajetória. Não tem relação direta com as 5 narrativas anteriores. Então isso aqui poderia ter saído, sei lá, separado, que não haveria problema, mas eu não estou falando que assim, foi errado juntar, tá? Eu só estou falando que aquela primeira parte não se relaciona diretamente com essa. E aqui nós acompanhamos aquela narrativa clássica de príncipe que é privado aí do seu direito, é vendido como escravo e depois tem a sua virada até reunir recursos para ir atrás de quem é o responsável pela sua condição, né? Quem traiu seu pai e tudo mais. Uma narrativa, né, que assim, ela já tem uma força intrínseca muito grande, né? Quem viu o Homem do Norte, do Robert Eggers, e gostou, certamente, na hora que lê, isso aqui vai lembrar do Homem do Norte, né? Fácil. Porque são histórias que trazem em si
uma ressonância que é difícil a gente não prestar atenção e não querer acompanhar. Até um final que tem aí significados que você vai pensar aqui e ali, isso não tem jeito, né? Não é uma história simplesmente de massa velha que a gente vai ver exércitos se batendo, grandes sequências de carnificina, embora tenha aí grandes doses de violência, que é necessário de fato, não tem jeito. Mas o que vale de fato aqui é você parar e pensar, né, sobre esses significados. Porque, de novo, eu vou invocar novamente O Homem do Norte, porque quem assistiu aquele filme deve ter pensado que, nossa, mas eu estava esperando grandes batalhas e não sei o que lá, não foi isso que me deram aqui. Acho que aqui vai pelo mesmo caminho, porque a jornada é um tanto mais introspectiva do que qualquer outra coisa, né? No sentido de dar uma catarse violentíssima por si só e achar que isso basta. Não, a gente está falando do Dionê também, que é um cara que não ia simplesmente entregar um treco descartável e esquecível, né? Caso fosse desta forma, seria muito fácil de esquecer, mas isso aqui eu acho que ele pega muito, assim, justamente por causa desse conteúdo que é menos evidente, né? Que são as camadas mais baixas dessa história. E claro, né? Claro, falando da arte do Gal, isso ajuda bastante a gente, como eu já comentei sobre os primeiros segmentos aí, o Exército do Conquistador. O desenho faz uma diferença enorme aqui pra gente entrar de fato nesse mundo. Aqui, os dois segmentos do Arne aqui, eles são aqueles em que realmente a gente imerge nesse mundo e a gente consegue ter mais detalhes sobre o que acontece em volta, como é que funciona, a própria mitologia dessas pessoas, que é interessantíssima também. E com essa arte, né? Com essas massas de preto super bem distribuídas, essa carga de sombra que ele imprime, que não saiu, inclusive, originalmente colorido, isso foi colorido muito depois, e eu tenho que dizer que a cor ela é bastante sóbria e é um acerto. Realmente ela não estraga o detalhamento, o chiaro escuro do Jean-Claude Gal, pelo contrário. Eu mantenho aí um compromisso com um tipo de realismo sóbrio, mas que não puxa para si o olhar do leitor para aqueles detalhes, né? A gente sabe que essas colorizações mais novas, elas às vezes têm esse problema, né, de colocar muito brilhozinho e tal, e acaba querendo, não é que rouba, né, mas querendo roubar a cena do traço. E não é isso que acontece aqui, não. Acho que aqui é um trabalho muito bem pensado, que só poderia, inclusive, ser publicado aqui para a gente aproveitar como se deve, nesse papel couché, que tá muito bacana mesmo. A edição ela tá de parabéns assim, nesse quesito gráfico, muito, muito legal de impressão, escolha de papel. A capa também, ela já tem vários detalhes aqui que chamam muita atenção. E é preciso falar que, além do traço, além do chiaro escuro do Gal, a narrativa também ela é muito legal, porque ela tem uns lances que fazem a gente até esquecer que a gente está lendo algo que começou a ser publicado na década de 70. A gente tem uns lances de narrativa aqui que são bem modernos, né? Ele consegue equilibrar essas páginas aqui com um grid mais tradicional, com uns lances que são bem mais ousados, soam como atuais para nós, né? Em nenhum momento parece um trabalho datado, pelo contrário. Nada que acabe também cansando, né, por conta de uma invencionice gráfica, mas a sensibilidade do cara fica evidente, né, de dosar esse tipo de sequência aqui com aquelas que são mais calmas e tudo mais. Então mostra que é uma sensibilidade gráfica assim, fora de série, com uma profundidade também que ele
trabalha aqui que é difícil a gente não parar e ficar prestando atenção de fato, né? Como se a gente estivesse mesmo caminhando e olhando para a janela de um outro ambiente, um outro mundo. Já fica claro, né, que fãs de fantasia, de espada e feitiçaria, fãs de Conan também, precisam comprar esse álbum, né? Se ainda não compraram, é claro. Tudo que a gente poderia falar para elogiar essa parceria entre o Gal e o Dionê é pouco mesmo. Pode ser que você não goste de algumas coisas, claro, mas não dá para negar a competência extrema com que isso aqui foi realizado, tá? E continua atual, isso é muito importante também, né? Mantenha o seu frescor e faz jus ao nome da Metal Hurlan, porque pode ser que você nunca tenha tido contato com o material da Metal Hurlan e você ouve todo mundo falar do jeito que se fala mesmo e pensar, pô, mas será que vale mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Olha, sim, se você vai começar a conhecer esse lado dos quadrinhos franceses, acho que aqui você tem um bom ponto de partida. E se você já gosta também, se gosta de fantasia, se gosta de Conan, espada e feitiçaria também, é um álbum imperdível mesmo, tá? E com um acabamento gráfico aqui que já ficou claro que é fera também. Então, beleza. Se você curtiu tudo que eu falei, interessou, ainda não comprou os Exércitos do Conquistador, tem o link para a Amazon aí na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Compra pelo nosso link que você ajuda o canal. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu like, por favor, faça isso agora. Também se não se inscreveu no canal, por gentileza. E o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Tem muita coisa legal no nosso programa de recompensas para apoiadores. Inclusive o nosso podcast do Spotify é entregue primeiro para os apoiadores antes da publicação nas plataformas. Beleza? Então é isso. Boa leitura.